Prontinho. Boa noite, pessoal. Todos bem? Sejam muito bem-vindos aí ao nosso quiz semanal. Vamos iniciar aí com o nosso mestre Jonathan Almeida. Ele está aí no projeto aí comigo desde o ano passado e agora ele também está com a gente no projeto do Aprova Class. Seja muito bem-vindo, professor. Aí nesse Obrigado, mais um projeto. Eita, que a Amanda só te metendo nos projetos, né? Mas é isso aí. mas é bom, Faz né? parte, né? É bom demais. Professor, agora é com você. Dê aquela aula que você sempre dá espetacular. Já falei para o pessoal já preparar o caderno e as canetas para anotar, que eles vão anotar bastante hoje, né? Muitas Já informações. tiveram aula agora à tarde e agora vamos continuar à noite, porque foguete não dá ré, né? Então vamos que vamos, porque a aprovação tá perto, né? Exatamente. Então, tá. Beleza, então vamos iniciar aí a nossa aula. Boa noite, sejam todos bem-vindos, tá? Para quem não me conhece, sou o professor Jonathan, professor de língua portuguesa, tá? Faço parte aí dos projetos da Amanda, agora com o Lucas também, tá? Então, agradecer aí o convite para participar desses simulados do projeto. É algo que eu acho muito interessante, é um momento que a gente tem ali de troca de informações, né? É uma preparação bem focada mesmo. E a gente tem ali dois concursos aí, né, que vocês estão em vista, que é o do Valparaíso e da Secretaria de Educação. Semana passada, se eu não me engano, tivemos ali um simulado com foco Valparaíso. Hoje, o nosso simulado vai ser voltado para a Secretaria de Educação. Então, vocês observaram aí no material que nós temos muitas questões ali, né, de modelo da Quadrix, da banca Sebrasp, então a gente está trabalhando ali com base nas questões dessas duas bancas, tá? Que tem ali uma proximidade. Então, o nosso objetivo aqui é esclarecer as dúvidas, tá? As dúvidas que forem surgindo, vocês vão mandando aí no chat. Então, vou pedir para vocês só para qualquer comunicação, dúvida, lá pelo chat, tá? Manter câmera e microfone desligados, aí vocês colocam lá que eu vou estar de olho aqui no chat também, tá certo? Então, olha só, para hoje eu separei algumas questões, tá? Com os principais conteúdos. Isso analisando as últimas provas das bancas. Então, eu monto o meu material com base ali nas provas que foram aplicadas, aí eu vou pegando as de diversas áreas ali, né? Mas com base na banca. Então, nós vamos trabalhar aí com algumas questões envolvendo análise e interpretação de texto, com a parte de conectivos também, dentre outros assuntos. Então, espero que seja um momento ali, né, proveitoso, que vocês consigam ali compreender perfeitamente todo o conteúdo e, claro, para quando chegar lá no dia da tua prova, você arrasar, tá? Não fique preocupado, eu falo isso toda vez, toda aula de simulado eu comento. É importante que vocês comecem a treinar. Ah, professor, errei muitas questões aqui. O simulado é para isso, é para você testar, né? O simulado é para você testar como está o seu conhecimento, tá? Porque a gente sabe que envolve muitas coisas. Então, é o momento que você tem ali para pontuar. Poxa, professor, eu estou errando muito a questão de interpretação de texto. Aí você já sabe que você precisa voltar nesse conteúdo, revisar, fazer mapa mental e responder questões também, tá? Vai para a questão, se está errando muito, volta lá na parte da teoria. Então, entenda um pouco a teoria para depois você prosseguir. Professor, estou acertando essas questões aqui. Ótimo, continue fazendo questões. Não pode eu estou bem aqui em morfologia, eu vou parar, não vou mais estudar morfologia, não, vou jogar meu caderno fora de morfologia. E não é bem assim, a gente sabe que é um estudo contínuo, a gente não pode parar, tá? É continuar. Ah, professor, mas eu já respondi essas questões. Vai analisando, vai justificando os erros e assim por diante. Beleza? Então vamos iniciar aí a nossa aula. Primeira parte aqui, né? A prova envolve aí a análise e interpretação de texto e aspectos gramaticais. Quando a gente fala ali aspectos gramaticais, envolve questão de gramática, né? Sintaxe, dentre outros assuntos, tá certo? Então nós temos aqui um texto, tá? Eu não vou fazer a leitura dele. Vocês têm um material aí, tá? Eu já vou direto na questão. Então, olha só. Essa questão aqui envolve a questão de tipologia textual, tá? E a gente sabe que quando falamos em tipologia, nós temos quantos tipos de texto? Tipologia textual. E aí você lembrar o quê?
Precisa lembrar que quando a gente fala em tipologia, a gente está falando de quê? Da organização do Ah, texto nossa, que quanto chique. à sua estrutura. Oi, Amanda? É a jantinha dela, né? Ela é linda. Amanda, seu microfone Aí, tá ligado aí. Ah, me parece ser um vinho já. aí você vai fazer o quê? Como que é pra eu colocar Então, no olha só, grade tipologia. horário? O meu PDPM diversidade, né? É. Amanda. A Márcia Oi, vai corrigir Amanda. aquelas questões da prova. Acho que ela não tá ouvindo. Uai, já, então me põe para corrigir questões de prova, de coisas mais pedagógico, né? Mas no Pela... PDP, Pode ser também. Posso pegar PDPM, as questões da prova, PDPM e aquela parte de diversidade. Acho que ela esqueceu o E microfone PDPM. ligado aí. Acho que ela... Amanda. Oi, Amanda. Acho que agora... Aí, fechou. Então vamos lá. Como... Perfeito. Como a gente estava falando, né? A tipologia é a organização dos textos em relação à sua estrutura. Falou em tipologia, falou em estrutura do texto, tá? E aí, quantos tipos de textos nós temos? Em relação à tipologia, quantos tipos de textos nós temos? Quem lembra aí, vai jogando no chat, tá? E aí a gente comenta, toda vez que a gente vai trabalhar com essa questão dos textos, a gente comenta sobre a diferença de tipologia para gênero textual, né? Tipologia, a organização do texto de acordo com a sua estrutura. Já o gênero é um exemplo, os gêneros são exemplos de tipologias. Então nós temos aqui, ó, 5 tipologias textuais. Nós temos 5 tipos de texto, tá? Nós temos ali texto narrativo, nós temos texto descritivo, nós temos texto argumentativo, nós temos texto expositivo, nós temos texto injuntivo. Certo? Texto injuntivo. Exatamente. Então, essas são as 5 tipologias, tá? Tipologias. Professor, eu estava observando que tem argumentativo, mas eu vi muitas bancas trabalhando ali com dissertação. É, porque tem gente que coloca, tem banca que opta em colocar dissertação, tá? Mas é a mesma coisa, tá? Argumentativo e dissertação, tá? Cada tipologia tem a sua estrutura, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, nós temos aqui uma observação. Mesmo sabendo que há essa diversidade de tipologia textual, é possível encontrar dentro de um único texto a presença de mais de uma tipologia, características de mais de uma tipologia. O que você vai precisar diferenciar? Você precisa diferenciar a questão de o que predomina. E como é que a gente vai saber? Estrutura, qual é o objetivo? Por exemplo, o texto narrativo. Qual é o objetivo do texto narrativo? O objetivo do texto narrativo é contar uma história. Qual é a sua estrutura? Ele vai apresentar ali, por exemplo, elementos da narrativa. Quem são os elementos da narrativa? Quem lembra lá dos elementos da narrativa? Da narrativa, o pente. Quem lembra do pente? O que é o pente, professor? Pente, olha lá, ó. Personagem. Enredo. O que é enredo? Enredo é o assunto. Narrador. Tempo e espaço, certo? Essa é a característica do texto narrativo, é a presença de elementos da narrativa, do pente, tá? Aí, beleza. Ah, eu até citei como exemplo a notícia e reportagem. Notícia e reportagem, a notícia e a reportagem, elas fazem parte da tipologia expositiva. Por que que elas fazem parte da tipologia expositiva? Porque o seu objetivo é informar, tá? Ela não está querendo convencer você de nada. Se não quiser acreditar, amém. Mas o texto expositivo, a notícia, só está para te informar. Ela está trazendo ali algo que aconteceu, que está acontecendo e assim por diante, para te informar. Mas você pode observar que dentro de um texto narrativo, nós encontramos
características de texto narrativo, porque nós temos o personagem, as pessoas envolvidas, né? Entraria ali na parte de personagem. Nós temos o jornalista que está contando, o narrador, nós temos tempo, nós temos espaço, ou seja, tem característica similar do texto narrativo. Só que o objetivo dele é esse? Não, o objetivo dele é te informar. Pronto, tá? Então, tem que ter esse cuidado e esse zelo. Por quê? Por exemplo, texto narrativo. Eu gosto de citar como exemplo a Carta de Achamento do Brasil, do Pero Vaz de Caminha. É uma carta, é um texto narrativo, mas que tem muitos trechos descritivos, tá? E eu coloquei aqui no simulado uma questão, se eu não me engano, que envolve isso, né? Ele trabalha ali, coloca ali na primeira estrofe, no primeiro parágrafo e assim por diante, a tipologia predominante X. Então, neste caso aqui, ó, o texto classifica-se como predominantemente, ou seja, seu objetivo mais marcante, argumentativo. Gente, como é que a gente sabe que o texto é argumentativo? Nós temos diversas ferramentas, tá? Primeiro, lembrou do texto argumentativo? O objetivo dele é o quê? Qual é o objetivo do texto argumentativo? Defender um ponto de vista, tá? O objetivo dele é defender um ponto de vista. Ele vai argumentar. E como é que ele vai argumentar? Muitas vezes ele coloca ali traços de opinião, né? Algumas palavras, como por exemplo, certamente, infelizmente isso acontece. Além disso, trazer ali citações influenciam, né, na argumentação, ele está justificando. Lá na produção de texto, por exemplo, na redação. Na redação, na dissertação argumentativa, o que que você faz? Você produz um texto com uma tese, uma problemática, e a partir dessa problemática você vai trazer o quê? Você vai trazer argumentos. Esses argumentos são compostos de quê? Do seu ponto de vista, de maneira indireta, claro, mas também com a presença de citações, de dados, de exemplo e tudo mais. Então, observe aqui no texto, né, que ele apresenta alguns elementos. Olha aqui, ó, por exemplo, infelizmente correta, né? Então, ele traz ali algumas, além de colocar também a primeira pessoa, ele fala lá as nossas relações, ele se inclui no texto, tá? Então, é um texto opinativo, um texto que está trazendo uma argumentação, tá? Dentro da dissertação, dentro do texto argumentativo, nós temos o quê? Nós temos a dissertação argumentativa, nós temos o artigo de opinião, por exemplo, nós temos o debate, são textos que têm como objetivo o quê? Defender um ponto de vista. Então, esse texto aqui classifica-se como predominantemente argumentativo, que se evidencia pela organização do discurso, né? Ele utiliza ali muito uso da primeira pessoa, claro, colocando todo mundo e pelo posicionamento do autor em relação ao assunto abordado, certo? Professor, seria expositivo? Não seria expositivo, porque ó, você pode observar que a estrutura do texto, né, tem muita relação com uma dissertação. Olha aqui, ó, no último parágrafo dele. Nessa chave, a esfera pública é idealmente concebida não como algo similar ao mercado. Aí ele traz ali, ó, ele traz a estrutura de uma conclusão, de um fechamento e tudo mais. Estrutura fixa ali, né, de um texto argumentativo, com a presença de um fechamento, de uma ideia e tudo mais, tá certo? Logo, o gabarito da nossa questão de número um é certíssimo, certíssimo, tá certo? Beleza? Ficou claro isso aí? Dúvidas, senhores? Vamos para a questão de número 2. Gente, banca Sebrasp, banca Quadrix, elas costumam cobrar muito a questão de conectivo. Eu aconselho vocês, quando estiverem estudando as classes gramaticais, né, que vocês coloquem ali no caderninho, num canto reservado, o estudo das conjunções, tá certo? Por quê? Porque vocês vão observar muito nas questões a presença de substituição ou então do valor semântico. Por que que é importante mencionar a questão das conjunções, das locuções e tudo mais? Conjunção. Tanto conjunção como preposição, essas são classes gramaticais que não exercem função sintática. Como assim, professor? Eu não tenho ali uma conjunção. A conjunção ela não pode ser
um objeto direto, não pode ser um complemento nominal, não pode ser um adjunto adnominal. Não, conjunção só tem valor semântico, tá? Ou seja, o que a gente precisa entender em relação à conjunção é o quê? O sentido que ela expressa. Vocês vão observar que nas questões de interpretação de texto, muitas vezes, você encontra isso aí. Por quê? Porque afeta o sentido, tá? A mudança, a substituição de uma conjunção, por exemplo, ela pode afetar na interpretação do texto, tá? Por exemplo, aqui, ó, no primeiro período do texto, a expressão como também tem sentido aditivo, né? Primeiro período do texto, vamos lá. Cadê aqui? A alusão ao princípio republicano tornou-se extremamente frequente no Brasil, não só em textos acadêmicos e decisões judiciais, como também nos debates travados na sociedade por pessoas alheias ao mundo. Olha aí, ele está trazendo a ideia de quê? De soma. É lá nos textos acadêmicos, nas decisões judiciais e onde também? Nos debates. Olha aí, eu estou somando. Então, esse termo e essa expressão traz uma ideia de soma, de adição, tá? Então, outra dica que eu sempre dou nas minhas aulas de análise e interpretação de texto. Toda vez que você for fazer a prova lá, leia o texto, mas faça aquela leitura bem atenciosa, aquela leitura detalhada, tá? Grife as palavras, grife os conectivos. Então, tá lendo ali o texto, já vai grifando as principais palavras, tá? Você fazendo essa leitura minuciosa do seu texto, você vai ganhar tempo, porque querendo ou não, nós vamos encontrar questões de interpretação de texto dentro da prova, tá? Então, você vai precisar ler de qualquer jeito. Então, faça aquela leitura, né, bem detalhada, anotando, grifando, pintando, e você vai treinando isso nos simulados, nas resoluções de provas, de questões, vai grifando o texto lá todinho, buscando seus referentes, buscando ali os elementos, né, anafóricos, são os elementos que fazem as retomadas das expressões, das palavras, e a partir do momento que você começar a colocar isso em prática, realizar isso com frequência, no dia da tua prova, bater o olho, você já começa a fazer, é automático. Você não vai perder tempo. Ah, professor, eu não faço porque senão demora muito. Então eu prefiro ler o texto uma, duas, três. Vai por mim, faça desse jeito aí, né? Faça aquela leitura minuciosa, detalhada, porque às vezes, ó, você vai grifando as palavras, às vezes na própria questão vai estar lá, no período X, na palavra tal, na sentença tal, no segundo período do não sei o que parágrafo. Você já tem o teu texto, o texto na tua mente, tá? Já tem aquela visão ali do texto, tá? Então, questão de número 2 aqui, como eu falei, grifa lá também os conectivos e observe qual é o valor semântico desse conectivo, qual é o sentido desse conectivo naquela sentença. E tá lá, no primeiro período do texto, a expressão como também tem sentido aditivo, pois introduz informação adicional acerca dos âmbitos sociais em que se verifica a alusão ao republicanismo. Certíssimo, certíssimo, tá? Então ele falou lá que além das decisões judiciais, além dos textos acadêmicos, é utilizado também nos debates. Então, questão de número 2, gabarito certo. Item está certíssimo. Questão de número 3. A respeito dos sentidos e das relações de coesão e coerência. Gente, o que é coesão e coerência? Vamos lá. Coerência é a ideia do texto, tá? É a harmonia, a organização de acordo com os parágrafos, tá? Se eu estou falando aqui, por exemplo, sobre evasão escolar no meu texto, eu vou falar sobre evasão escolar do início ao fim. Se eu mudo o foco, se eu coloco para outro assunto, o texto fica incoerente, não tem sentido, tá? Já a coesão é a organização, a harmonia entre os períodos. Então, coerência, eu estou pensando de uma maneira mais o quê? Mais abrangente, mais ampla, tá? É a harmonia entre as ideias
do texto de um modo geral, o texto completo, certo? Já a coesão é a harmonia dos períodos, tá? E eu sempre gosto de mencionar, quando eu estou diante de uma questão como essa, que é importante revisar o estudo de coesão. Por quê? Porque a coesão ela não é só utilizada em questões objetivas, tá? A coesão é fundamental para produção de texto, para redação. Então, quando você está produzindo um texto lá, você precisa ter em mente que você precisa utilizar esses conectivos. Por isso que eu sempre falo, coesão, coerência, precisam estar ali na ponta da língua também. Quando a gente trabalha com coesão, a gente trabalha com algumas classes gramaticais, como, por exemplo, conjunção, pronome, substantivo, certo? Então, são classes gramaticais que estão atreladas ao estudo de coesão textual, tá? Outra coisa também, semântica. Lá no estudo da semântica nós temos o quê? Professor, como assim o estudo da semântica? A gente sabe que semântica é sentido, tá? É sentido. Mas quando você pega a gramática normativa da língua portuguesa e você abre na unidade de semântica, qual o conteúdo que você encontra lá? Você vai encontrar os homônimos, os parônimos, os sinônimos, os antônimos, a polissemia, tá? Hiperônimos, hipônimos, toda essa galera tá lá na semântica. E isso é fundamental por quê? Porque, por exemplo, para você evitar repetir uma palavra, fazer aquela repetição excessiva de palavras e dar de propriedade vocabular na produção de texto, na redação. Você vai utilizar ali um sinônimo, né? Você vai pegar ali outras palavras com o mesmo sentido, mas são palavras diferentes. Aí o seu texto vai ficar mais o quê? Mais rico, um vocabulário diversificado. E isso conta muito, tá? Então toda vez que a gente trabalha com coesão textual, a gente trabalha com essa galera aí, com essas classes gramaticais e com esse estudo aqui de semântica, certo? Então, coesão é essa harmonia entre os períodos, né? Entre os períodos. Dentro da produção de texto, por exemplo, vocês vão observar que é fundamental. Assim que você terminar um período, você deve iniciar ali um conectivo, né? Vai iniciar o outro período com a presença de um conectivo, tá? E a gente pode observar que esse texto aqui, ó, ele tá cheio de elementos conectivos, de elementos coesivos, tá? São esses termos aí, as conjunções, tá? Isso ajuda a trazer uma harmonia maior para o texto, tá? Uma coesão, é isso aí. Ó, a expressão nessa chave, primeiro período do último parágrafo, poderia ser substituída por sob esse ângulo. Gente, isso daqui cai com frequência em prova, que é o quê? Substituição de palavras, tá? A banca geralmente coloca lá uma palavra, quando não é substituição de conectivos, de conjunções, locuções e tudo mais, é uma substituição de uma palavra, né? Pega ali uma palavra e pergunta se pode ser utilizada no mesmo sentido, sem alterar e tudo mais. Então é fundamental. Isso aí é reescrita de orações, tá? Então, neste caso aqui, ó, nessa chave, poderia ser substituída por sob esse ângulo, sem prejuízo da coerência textual. Gente, item certíssimo, tá? Nós estamos falando aqui de marcadores textuais. E o bom que, ó, selecionei essas questões e a gente já está dando uma prévia da parte de produção textual. Só para vocês observarem que há uma relação, né, entre esse conteúdo, a prova objetiva, atrelada ali com a parte de produção de texto. Então você já sabe, por exemplo, vai finalizar seu texto lá, a conclusão. Pode utilizar nessa chave, sob esse ângulo, portanto, né? Então nós temos ali uma diversidade de conectivos. Nós temos ali uma tabela, né, com muitos conectivos que vocês podem utilizar no texto, dependendo da sua ideia. Quer dar uma ideia de soma? Tem lá o ademais, além disso. Quer dar uma ideia de fechamento, de conclusão? Portanto, né? Sob esse ângulo, sob esse viés e assim por diante. Tá certo? Então, questão de número 3 aí,
Item certíssimo, tá? Eu posso substituir sem prejuízo nenhum. A questão de número 4, a respeito dos sentidos e das relações de coesão e coerência estabelecidas no texto, julgue o item a seguir. O referente das formas pronominais suas e seus, no segundo período do quarto parágrafo, é pessoas. Gente, pronome. Outra classe gramatical que merece uma atenção redobrada. Vamos lá. Em relação ao tipo de pronome, quando a gente fala em tipo de pronome, deixa eu só. A gente está falando. Quando a gente fala em tipo de pronome, a gente está falando ali qual é o objetivo. Esse pronome serve para quê? Nós temos aqui um pronome adjetivo, que o objetivo do pronome adjetivo é acompanhar, ele é um determinante do substantivo, tá? Então ele vai ser um determinante do substantivo. E eu tenho aqui o pronome substantivo. O que é pronome substantivo, professor? Quando eu retiro o pronome, quando eu retiro um nome e acrescento o pronome, tá? Por exemplo, o aluno chegou agora, ponto. Ele realizará o simulado. Olha o ele aí. O ele é um exemplo de pronome substantivo. Por quê? Porque eu estou substituindo, tá? O nome da pessoa. Então eu estou utilizando o pronome substantivo que substitui, certo? Já o pronome adjetivo, não. O pronome adjetivo é aquele que vai estar do lado ali, ou vai fazer referência a ele. Por exemplo, aquela questão é fácil. Note que o aquela está determinando. Determinando quem? A questão. Tá? Então ela faz referência à palavra questão. Concordo e tudo mais. Está especificando. Eu estou falando de qualquer questão? Não, não estou falando de qualquer questão. Eu estou falando daquela questão. Então, nós temos dois tipos de pronomes. Cuidado para não confundir tipo de pronome com classificação do pronome. Tipo de pronome, substantivo e adjetivo. Substantivo vai fazer o quê? Vai substituir, tá? Ele vai substituir. E o adjetivo vai acompanhar. É só lembrar: substantivo substitui, adjetivo acompanha. Ó, adjetivo acompanha. Substantivo substitui. Não tem como errar. Não podemos confundir tipo de pronome com classificação de pronome. Classificação de pronome nós temos quantos? Quantos? Ó, deixa eu colocar aqui. Nós temos 7 classificações de pronomes. Nós temos pronome pessoal, temos o pronome possessivo, temos o pronome demonstrativo, temos o pronome relativo, temos o pronome indefinido, temos o pronome temos o pronome interrogativo e temos o pronome tudo certo, tá? Tudo certo aí. Questão de número 1 até a 3, certo. Interrogativo e o pronome de tratamento, tá? Professor, quais são os importantes? Todos são importantes? Todos são importantes, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, nós temos algumas classificações que merecem uma atenção redobrada, aquele carinho, aquela atenção. Estamos diante de quem? Do pronome pessoal, pronome demonstrativo, pronome relativo, tá? Esses três são importantes. O possessivo também, tá? Mas eu coloco ali em último lugar. Quer dizer que é para esquecer os demais? Não, 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 não é para esquecer os demais. Todos são importantes, mas eu preciso ter em mente pelo menos essas 4 classificações aí. Pronome pessoal, por quê? Porque ele serve para substituir, tá? Então você vai utilizar o pronome ali para substituir e ele exerce função sintática de um substantivo. Então precisa ter isso aí na ponta da língua.
Pronome possessivo, ter cuidado com o seu uso em uma produção de texto, que muitas vezes pode gerar ali uma ambiguidade, tá? Pronome demonstrativo, mesma coisa, ter cuidado com o uso, saber quando eu devo utilizar o este do esse, né? Como um elemento anafórico, um elemento catafórico. E aí, professor? Então precisa revisar esses aqui também. E o relativo, por quê? Porque o relativo também exerce função sintática, tá? E a gente encontra muito o pronome relativo nas orações subordinadas adjetivas, beleza? Então ele fala que o referente das formas pronominais suas e seus, no segundo período do quarto parágrafo, é pessoas. Cuidado com esses pronomes, tá? Esses pronomes, eles concordam com o termo posterior, tá? Ele concorda com o termo posterior, mas ele faz referência a um termo que já foi citado anteriormente. Olha aqui, vamos analisar no texto. Eu até grifei lá. Cadê? Não grifei. Deixa eu ver aqui se eu tinha grifado. Deixa eu só relembrar aqui qual era. A respeito das relações, formas nominais no segundo período do quarto parágrafo. Quarto parágrafo. Um, dois, três, quatro. Aqui. Achei. Aqui. Olha aí, ó. O republicanismo projeta um ideal ambicioso para a política. Deseja-se que a política, compreendida em sentido amplo, tenha importância para as pessoas, que não deve limitar suas atividades. Ó, concordando com quem aqui? Tá concordando com quem? Com atividades, beleza. Mas faz referência a quê? Atividades de quem? Das pessoas. E atenção a seus interesses. Interesse de quem? Interesse de quem? Interesse pessoas. Então, seu referente é pessoas? Sim ou com certeza? Certíssimo, tá? O seu referente ali vai ser pessoas. Logo, o gabarito da questão de número 4 está correto, tá? Sempre que tiver na dúvida, busque o seu referente. É de quem que a gente está falando? Suas de quem? Suas de quem? Certo? Toda vez que estiver estudando pronome, busque o seu referente, tá? Grifa o pronome ali e veja a qual termo ele está fazendo referência. Certo? Tudo bem? Até agora tranquilo aí? Como é que estamos? Vamos para a questão de número 5. Questão de número 5. Mais uma vez, quem? Isso. Na verdade, Antônio, ele concorda com o termo posterior, mas faz referência à palavra anterior, tá? Igual fala aqui, ó, por exemplo, Antônio, a sua casa é ali. O termo sua está concordando com casa, mas ele faz referência a quem? A você. Se eu falo assim, Antônio, o seu caderno está aqui. Concorda com o caderno, mas faz referência a quem? A você, certo? Então ele faz retomada ali, mas ele concorda com o termo posterior, certo? Ele vai ser um pouco diferente porque dos outros, né, eles concordam com o termo com o seu antecedente, mas neste caso aí ele faz concordância com o termo posterior e faz retomada do que foi citado anteriormente, beleza? Então olha aqui, ó. O termo ademais, período do quarto parágrafo, introduz uma oração que expressa consequência. Gente, ademais. Ademais, vamos ver lá. Estudo de conjunção, tá? Dentro da conjunção, nós vamos ter alguns sentidos, alguns valores, né? Nós temos ali ideia de soma, ideia de explicação, ideia de conclusão, de escolha, de concessão, de conformidade. Então, ao todo nós temos 10. Olha o que vocês precisam revisar. Nós temos 10 classificações de conjunções, tá? Nós temos 5 conjunções lá nas orações coordenadas e nós temos 10 nas orações subordinadas. Então é importante ter ali, né, um mapa mental com os principais conectivos, com esses principais conectivos, tá? Para ajudar. Então, ele fala que o ademais, último período do quarto parágrafo. Cadê? Aqui, ó. Ó o ademais aqui.
Aí ele vem, o republicanismo projeta um ideal ambicioso para a política, deseja-se que a política, compreendida em sentido amplo, tenha importância para as pessoas, que não deve limitar suas atividades e atenção e seus interesses e negócios privados. Ademais, ou seja, além disso, além disso, espera-se que a política não resuma a disputa entre forças movidas por interesses egoístas. Ou seja, eu tenho ideia de consequência, consequência já que, uma vez que, neste caso, eu não tenho ideia de consequência, não, tá? Eu tenho ideia perfeito, eu tenho ideia de adição, eu tenho ideia de soma. Logo, o item está errado, errado. Beleza? Ah, essa daqui. Essa daqui envolve o quê? Semântica. E semântica é o que mesmo? Que eu não me lembro, eu esqueci. Eu esqueci o que que é semântica mesmo? Alguém me lembra aí, semântica? Semântica é sentido. Sentido. Tá? Sentido. Quando a gente trabalha com a semântica, a gente trabalha com a organização ali das palavras, né? Com homônimos, parônimos, sinônimos. Neste caso aqui, o que que a banca fez? Quis colocar ali uma palavra como substituição para indicar que se tem sentido ou não e assim por diante. Vamos analisar este item, que diz o seguinte: no primeiro período do último parágrafo, a palavra relevante. Gente, o que que é relevante? O que que é algo relevante? Muito bem. Eu estou captando aqui, ó. Estou lendo o pensamento de vocês. Relevante é o quê? Que é importante, importante. E notório? Não encontrou? Deixa eu só ver aqui. Julgue o item no primeiro período do último parágrafo. Primeiro período do último parágrafo. Deixa eu ver se ele aqui. Nessa chave, a esfera pública é idealmente concebida não como algo similar ao mercado, em que os agentes visam apenas defender os próprios interesses, mas como um fórum em que existe disputa, mas também troca de razões de argumentos, objetivando a identificação e a persecução do seu interesse. Cadê? É mesmo, eu acho que eu peguei de outro texto, sabia? Eu acho que eu peguei de outro texto. Mas essa questão aqui nem precisava ler o texto para a gente. Claro que lá na prova você vai fazer a leitura, mas a gente de cara já sabe que há algumas palavras que apresentam sentidos diferentes, tá? Então, quando ele fala ali relevante, importante, e notório é o quê? Notório é conhecido. É algo amplamente conhecido, tá? Então apresenta o mesmo significado? Não apresenta o mesmo significado, tá? Nos próximos simulados eu vou colocar o trecho do texto, eu acho que eu esqueci de colocar aqui. Então, relevante significa importante, né? Já notório é algo que é conhecido de maneira ampla, beleza? Entraria com recurso? Não, mas do jeito que ela está aqui, era para entrar com recurso mesmo. Porque ela não está no. Não tem a parte da prova aí. Questão de número 7. Questão de número 7. Gente, outro assunto que é fundamental entendermos, tá? A parte de estilística. O que que a gente trabalha dentro da estilística? A gente trabalha o estilo, né? Deixa eu ver até prova diferente. Deixa eu só ver aqui. Não, era o mesmo. É, não. Essa aqui que é outra. A questão de número 7 envolve a questão de estilística. E quando a gente trabalha com estilística, estamos diante principalmente de figuras de linguagem. Tá? E o que que é essa figura de linguagem? É quando eu utilizo geralmente uma palavra, uma expressão fora do seu contexto usual, né? Para entendermos figuras de linguagens, precisamos ali revisar o quê? Precisamos revisar qual é a diferença de denotação para conotação, certo? Denotação para conotação.
Caiu muito isso aí na prova de domingo agora, né? De Planaltina. Caiu muito essa questão de denotação, conotação, sentido denotativo. E o que que vem a ser denotação? Denotação é o sentido real, real da palavra, tá? É quando eu utilizo a palavra ali no seu sentido literal. Já a conotação é no seu sentido o quê? Figurado. Seu sentido figurado. Tá? Se eu falo assim, comprei uma rosa para minha esposa, rosa foi utilizada no seu sentido real, que eu comprei a planta mesmo. Agora, se eu falar assim, ah, ela é uma flor de pessoa. Isso, Leite, perfeito. Denotação, ó, D de dicionário, lembra dicionário. Já o sentido figurado é quando eu utilizo essa palavra por ter relação, eu utilizo fora do seu uso comum, do que está lá no dicionário. Apesar de que hoje a gente encontra nos dicionários a presença também do uso da palavra no sentido figurado. Então, traz lá, em primeiro lugar, o sentido real da palavra, denotativo da palavra. Flor, planta, não sei o que, papapá. Sentido figurado. Por que que utiliza esses elementos aí? Utiliza para fazer referência, né? Quando eu falo que ela é uma flor de pessoa, eu estou querendo dizer que ela apresenta características similares à flor. Ah, ela é uma rosa, ou seja, ela é delicada, ela é perfumada e assim por diante, tá? Não estou utilizando no seu sentido real. Antigamente, eu já vou entregando a minha idade aqui. Antigamente tinha um desenho que passava, não sei se era no SBT, que era um desenho que mostrava as informações no seu sentido real, né? Então, falava lá, ah, ele fez isso, aí deu com a porta na cara, traz as expressões e acontecia, os personagens realizavam as suas ações no seu sentido real, mas a expressão era no seu sentido figurado. Eu me lembrar depois, eu acho que eu até salvei esse vídeo, depois eu posto lá no meu Instagram, para vocês darem uma olhada e entenderem ali, né, essa questão da diferença de denotação para conotação. Conotação, sentido figurado. Neste caso aqui, ele fala o seguinte: no período, o fisioterapeuta é a bússola de condução à saúde integral. Gente, ele fala que nós temos o uso simultâneo de metonímia. O que que é a metonímia? Metonímia é quando eu utilizo uma expressão, né, por ter relação, tá? É muito parecida com a metáfora, mas não é uma metáfora, tá? Por exemplo, meu pai tem 500 cabeças de gado. Isso aí é um exemplo de metonímia, porque o gado, meu pai não tem só a cabeça do gado, ele tem o gado todo, tá? Mas a gente utiliza a palavra cabeça de gado porque tem relação, certo? E catacrese, o que que é catacrese? Alguém lembra o que que é catacrese? Catacrese, professor, catacrese é quando nós utilizamos ali uma palavra, uma expressão, por não ter outra no lugar. Por exemplo, pé da cadeira, dente do alho, tá? Cabeça de cebola. Que mais? Quando você vai ao aeroporto, tem lá o lugar de embarque e desembarque, também um exemplo de catacrese, tá? Porque se você pegar ali a palavra, perna da mesa, exatamente. Quando você pega a palavra embarca, vem de barco lá, né? Então era utilizado para as embarcações e tudo mais. Só que tem outro nome para dar ali no aeroporto? Não, não tem. Então nós utilizamos uma palavra por falta de outra no lugar. Isso é catacrese, tá? Então, neste caso aqui, ó, quando ele fala que fisioterapeuta é a bússola, aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho metáfora. O que que é metáfora? Comparação indireta. Eu não posso confundir porque eu tenho com metáfora e eu tenho a própria comparação. E o que difere, professor? Qual a diferença desses dois aí? Primeiro, metáfora é uma comparação indireta, não teremos ali conectivos comparativos, por exemplo. Então, neste caso aqui, o fisioterapeuta é a bússola, ou seja, é um exemplo de metáfora, tá? A comparação
vem com a presença de um conectivo comparativo. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, o fisioterapeuta é como a bússola de condução, deixaria de ser uma metáfora e passaria a ser o que agora aqui? Teríamos aqui uma comparação, tá certo? Então, essa é a diferença de metáfora para comparação. E neste caso aqui, gabarito errado, tá? Metáfora é essa comparação. Ele está comparando que o fisioterapeuta é a bússola, tá? Não tem conectivo e tudo mais. Fechou? E catacrese, quando eu estou utilizando uma outra palavra, uma palavra que já existe no lugar, por ausência, né? Por falta de alguma outra palavra, certo? Isso é catacrese. Nós temos outras figuras de linguagem, diversas figuras de linguagem. Por exemplo, eufemismo, que é suavizar uma informação que seria grosseira. Eu tenho hipérbole, que é exagero. Eu tenho antítese, que são palavras opostas, tá? Eu tenho paradoxos, que são ideias opostas. E quando você estiver estudando, revisando ali as figuras de linguagens, é importante você estudar de acordo com o seu grupo. Então, por exemplo, você vai encontrar metáfora, comparação e metonímia. É um grupo que eles são parecidos. Tá? Então, estude dessa maneira para não confundir, porque eles têm características similares. Você vai estudar antítese, paradoxo e ironia, por exemplo. São, são figuras de linguagens que expressam ali uma ideia de oposição, por exemplo. Certo? Vamos para a questão de número 8, que diz o seguinte: em relação ao texto e aos aspectos linguísticos, julgue o item a seguir. No trecho, mas há quem diga que, que a fisioterapia é tão antiga quanto o homem, tão antiga quanto o homem. Há um estabelecimento de uma comparação, certo ou errado? Gente, ó, a comparação, ele está comparando o quê? Fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta com o homem. Então, há quem diga que a fisioterapeuta não, ele está comparando a fisioterapia, né? Fisioterapia com o homem, que ela é tão antiga quanto. Então, comparação, item certíssimo, tá? Mais uma vez, quando vocês estiverem fazendo esses simulados, essas questões, tenta colocar do lado qual é o conteúdo que tem relação. Isso aqui é o quê? Isso aqui é conjunção, mas também eu posso colocar ali como período composto, subordinação, né? Então nós temos ali oração, ah, oração subordinada, adverbial, comparativo e assim por diante, tá? Então, lembrar. Na verdade, toda vez que a gente trabalha com conjunção, querendo ou não, quando a gente vai fazer uma questão, ela tá atrelada ali a esses conteúdos aí de período composto, né? Dentro do período composto, nós temos o período composto por coordenação, que ligam ali ah, orações independentes, e nós temos o período composto por subordinação, que já envolve aquela questão de uma dependência e tudo mais, tá certo? Então, questão de número 8 aí, gabarito certíssimo, certo? Vamos lá. Essa daqui, ó. Essa daqui envolve qual. Opa! Deixa eu só apagar aqui. Então vamos lá. Questão de número 9 diz o seguinte: em relação ao texto e aos seus aspectos linguísticos, julgue o item a seguir. No trecho, o livro Manual de Fisioterapia Respiratória com ênfase em UTI Covid 2022, dos autores Rodrigo Guedes Boy e Tatiana Mascarenhas Nasser Aragoni, explica que o surgimento ocorreu com as primeiras tentativas por parte dos nossos ancestrais. Vamos ver aqui a questão. Ele diz o seguinte: a forma verbal explica está inadequada, pois não concorda com o seu sujeito composto, Rodrigo, bababá. Gente, vamos lá. Questão de concordância verbal. Primeira coisa que você tem que fazer: localizar a galera, localizar o suveco. Quem é o suveco, professor? Sujeito, verbo e complemento. Localizou essa galera aí, pronto, não tem erro.
Vamos lá. Quem é que explica? É o Rodrigo e a Tatiane? Ou o livro dele? Quem explica é o livro. Professor, não é o manual de fisioterapia. Não, isso aqui é um aposto, tá? Um aposto especificativo. Um aposto especificativo. O núcleo do sujeito aqui é quem? Livro. Toda vez que vocês estiverem diante de questões de concordância, primeira coisa, localize o núcleo da oração. Quem é núcleo da oração? Perfeito se você falou aí ou pensou o verbo, tá? Localizou o verbo, grifa o verbo, pinta o verbo, borda lá, faz tudo. Deixa ele bem em destaque aqui, ó, verbo. Depois, corre atrás do seu sujeito e do núcleo, tá? O que é o núcleo do sujeito? Núcleo do sujeito, palavra mais importante. Então, quem explica aqui, ó, é o livro. E aí, essa forma verbal está inadequada? Ele está concordando com o sujeito livro. Até porque o sujeito não é o jovem, é a expressão aqui, tá? Os autores aqui. É o livro que explica. Então, gabarito da questão de número 9 errado. Então, concordância verbal, ficar atento em relação a isso. Primeiro passo, localizar verbo. Segundo passo, localizar o sujeito e o seu núcleo do sujeito. O seu núcleo. Fechou? Vamos para a questão de número 10. Estamos na metade das questões do simulado. Vamos lá. 10. No trecho, apesar de se viver momento em que a tecnologia está ao redor, acredita-se que em alguma época, em qualquer época, as pessoas sempre sentirão vontade de estar juntas. A locução conjuntiva apesar de tem valor semântico concessivo no contexto, certo ou errado? Ó, mais uma vez o que aqui? Conjunção. Conjunção. E aí? Questão de número 10. Certo ou errado? Ô, professor, eu deixaria em branco. Não lembro, professor. Antônio, certíssimo, tá? Perfeito. Leide acertou aí também. Usuário 10C, certíssimo. Então, ó, gabarito aqui, letra C. Gente, o que que é uma conjunção concessiva? A conjunção concessiva é aquela que expressa uma ideia de oposição, mas isso não quer dizer que não vai acontecer. Resumindo, tá? É quando eu tenho uma ideia contrária, mas isso não está impedindo da outra acontecer. Eu gosto sempre de citar como exemplo essa frase aqui, ó. Opa. Embora esteja chovendo, irei ao clube, tá? Olha aí, embora esteja chovendo, irei ao clube. Estar chovendo é um fator que geralmente anula o fato seguinte? Sim, porque geralmente quando está chovendo a gente não vai ao clube, né? Mas o que que vai acontecer? Tá chovendo, o que que a pessoa vai? Vai para o clube, ele vai ao clube, certo? Então, é aquela ideia contrária, mas isso não impeça do que eu vou fazer. Ninguém me segura, pronto. É uma oposição, mas ninguém me segura. Eu vou fazer o contrário e eu tô nem aí. É desse jeito aí que é uma ideia concessiva, tá? É uma ideia contrária, mas não impede da ação seguinte acontecer, certo? Então, o apesar de. Tá na dúvida? Tá na dúvida? Há algumas conjunções que a gente pode utilizar ali como um coringa, né? Ou a conjunção principal. O da concessiva é o embora. É o embora, tá? É o embora. Então, olha lá, embora se viva, claro que com as correções, né? Embora se viva um momento, tal, 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 e assim por diante, certo? Então, apesar de, tem valor semântico concessivo. É só você observar. Apesar de viver um momento em que a tecnologia está ao redor, acredita-se que em qualquer época as pessoas sempre sentirão vontade de estar juntas. Ou seja, mesmo a tecnologia aí, a gente tendo comunicação ali com a galera de longe, falando pelo WhatsApp, você está no churrascão lá na casa dos parentes, mas cada um está no seu celular falando com, até inclusive com as mesmas pessoas. Mas ele está dizendo que futuramente, mas acredite-se que depois, ou em uma outra época, ou em uma qualquer época, eles vão sentir vontade de estar juntos. Certo? Chegamos aí em 10 questões. Como é que nós estamos aí? Tranquilo até agora?
Como é que vocês estão aí em relação aos acertos? Estão indo, professor, mediano, professor, estou indo bem, professor, não, preciso revisar. Já vai fazendo aquela análise ali, grifando: opa, professor, estou errando muitas questões de conjunção, vou revisar isso aqui agora, professor. Já vou montar tal uma tabelinha e assim por diante. Então, como eu falei no início, o simulado serve para a gente pontuar, né, o que precisa melhorar ali e o que precisa dar continuidade. Vamos para a questão de número 11. Questão mediana, figuras de linguagens, muito bem. Figuras de linguagens, fundamental, tá? A Quadrix gosta de cobrar muito isso aí. Então, pegar as questões que já foram aplicadas, as questões anteriores também ajuda bastante, tá? E claro, tem uma tabelinha, a gente faz um mapa mental com as principais figuras de linguagem que também dá muito certo, dá muito certo. Precisamos. Não, mas tem tempo. A gente tá aí, ó. Vamos pegar firme agora aí que vai dar tempo de correr atrás. E vocês já vão pontuando. Eu preciso revisar isso contra o professor, eu preciso revisar tudo. Então, bora, vamos pegar firme aí, né? Pegar as questões e começar a resolver, fazer mapa mental, fazer resumo, revisar os conceitos para depois realizar os exercícios. Vamos lá para a questão de número 11, que diz o seguinte: no trecho, apesar de se viver um momento em que a tecnologia está ao redor, acredita-se que, em qualquer época, as pessoas sempre sentirão vontade de estar juntas. As vírgulas que separam o termo em qualquer época do restante da oração justificam-se pela presença de um termo acessório deslocado. Certo ou errado? Pontuação. E aí, certo ou errado? Sei lá, professor. Certo. Olha só, gente. Coloquei aqui casos em que você não deve colocar vírgula. Não deve ter vírgula. Não pode haver vírgula. Separando. Vou colocar bem colorido aqui. Não podemos ter vírgula separando o sujeito do seu verbo, sujeito do predicado. Não podemos ter vírgula separando o verbo do seu complemento, certo? E quando é que eu vou utilizar vírgula, professor? Ah, você vai utilizar vírgula, por exemplo, adjunto adverbial deslocado de grande extensão, o uso é obrigatório, tá? Como assim, professor, de grande extensão? Três palavras para cima, tá? Igual aqui, ó. Em qualquer época. Quando, em qualquer época, é um adjunto adverbial deslocado de grande extensão, tá certo? Então, quando você vai utilizar? Você vai utilizar vírgula, vocativo, aposto, explicativo. Você vai utilizar vírgula em adjunto adverbial de grande extensão, certo? Você vai utilizar vírgula em orações subordinadas subordinadas adjetivas explicativas, tá? Que mais? Elipse, tá? Ele gosta de matemática. Eu, português, certo? Então nós temos ali diversos casos. Esses são os principais, tá? Os que são mais cobrados, tá bom? Em termos explicativos, por exemplo, ou seja, isto é, e assim por diante, tá certo? Orações, em algumas orações coordenadas também eu vou utilizar, ok? Então, uso da vírgula nessas situações aí. Logo, o gabarito aqui está certíssimo. Eu estou utilizando aqui para separar, para isolar uma adjunta adverbial de grande extensão. Perfeito. Questão de número 12 diz o seguinte: no trecho, de acordo com a história contada nos livros e na internet, a fisioterapia começou a se desenvolver no final do século XIX. O termo de acordo com admite em seu contexto discursivo sentido de conformidade. Como é que eu vou saber isso aqui, professor? Substituindo, tá? Substituindo. Você vai substituir pela conjunção principal desse grupo de classificação, que é o quê? Conforme. Conforme.
Então, conforme a história contada e assim por diante. Então, eu tenho esse valor aí de conformidade, de acordo, segundo, conforme, item está certíssimo. Vocês observaram que hoje nós focamos aí boa parte das questões envolvendo conjunção. Por quê? Vocês observaram que tanto a Quadra quanto a Banca Sebrasp, elas costumam cobrar com frequência esse conteúdo, tá? Então é importante já memorizar ali as principais conjunções, tá certo? Então, vamos para a próxima. Dúvidas em relação à questão de número 12? Vamos para a questão de número 13, que diz o seguinte: no trecho, as pessoas sempre sentirão vontade de estar juntas, de terem vida social, de serem independentes nas atividades diárias e de realizarem tudo o que envolve sentidos e interação. O vocábulo o atua como pronome relativo junto ao que. Gente, vamos lá. Aqui entra o estudo de classes gramaticais, tá? Classes gramaticais. Eu sempre comentei que para a gente ter uma boa análise sintática, por exemplo, para a gente ter um bom domínio de análise sintática, a gente precisa ter uma boa base de classes gramaticais. Precisa estar na ponta da língua, pelo menos, identificar, bater o olho lá, professor, isso é um pronome tal, professor, isso é um pronome X, isso é um substantivo, isso é um adjetivo, para você conseguir ali responder as questões de análise sintática, tá? Neste caso aqui, ó, dentro das classes gramaticais, nós temos 10 classes, tá? São 10 classes gramaticais divididas em dois grupos, classes gramaticais das palavras variáveis e classes gramaticais das palavras invariáveis, tá? Variáveis sofrem algum tipo de variação e variáveis não sofrem nenhum tipo de variação, tá? Só o que que a gente precisa ficar atento? Precisa ficar atento porque nós temos classes gramaticais que mudam, então temos palavras que dependendo do contexto mudam sua função morfológica, tá? É igual o o. O o a gente está acostumado a quê? O o a gente está acostumado a estar presente lá no artigo. Acostumado com artigo definido. Ah, professor, o é o artigo definido masculino singular, pá, pá, pá. E tem que ter cuidado, dependendo do contexto. O ou pode ser um artigo, pode ser um pronome pessoal. Os alunos estão aqui. Eu os encontrei no parque. Olha aí, ó. Seria um pronome pessoal, tá? Um pronome pessoal oblíquo. E ele pode ser o pronome demonstrativo, tá? Quando eu tenho essas expressões aqui, ó, nesse sentido, ó, nas atividades diárias e de realizarem tudo o que envolve sentidos de interação, você vai fazer a substituição. Substitua este o por aquilo, olha lá, e de realizarem tudo aquilo que envolve sentidos. O que aqui sim é um pronome relativo. O que que é um pronome relativo? É um pronome que faz uma retomada de uma expressão que foi citada, de uma palavra que foi citada anteriormente, tá? Para evitar a repetição. Como é que eu sei que é um pronome relativo? Você está na dúvida, substitua por o qual, né? Realizem aquilo que envolve, aqui, realize o que te interessa, ou seja, o que te interessa, e assim por diante. Você vai substituir por qual, né? É a casa que moro, a casa que moro, né? Eu posso utilizar aqui, ó. O projeto que elaborei é importantíssimo. O projeto o qual elaborei é importantíssimo, tá certo? Então, neste caso aqui, fazendo a substituição, não tem erro. Logo, o aqui não é um pronome relativo. Ele é o quê? Como o Antônio colocou ali, ele é um pronome demonstrativo, tá? É um pronome demonstrativo. Substituiu, observou que não tem erro. Vocês vão observar também que durante os estudos é comum a gente fazer, né, a substituição de algumas palavras, como tira-teima. Poxa, professor, estou na dúvida, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu faço aquilo? Substituindo, tá? Substituindo por outra palavra. Igual a gente fez ali das conjunções. Substituímos por algumas conjunções que são específicas, né? São marcas registradas ali e deu certo. Mesma coisa aqui. Então, é realizar tudo aquilo que envolve sentidos
e interação. Então, o vocábulo o atua não como um pronome relativo, mas sim como um pronome demonstrativo junto ao pronome relativo. Logo, o item está erradíssimo. Questão de número 14 diz o seguinte: com base no texto e nos seus aspectos linguísticos, julgue o item seguinte. No trecho, não diga que a canção está perdida. A segunda oração é classificada como uma oração subordinada, é classificada como uma oração subordinada substantiva completiva nominal, ao completar o sentido da primeira. Certo ou errado? 14, erradíssimo, tá? Este que a canção está perdida não exerce função de. Não é classificada como uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Ela é o quê? Ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, tá? É um objeto. Quem diz, diz alguma coisa. O que que ele está dizendo aí? Que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez, né? Então, quando a gente trabalha com orações subordinadas substantivas, principalmente as substantivas, eu tenho que entender o seguinte: ou eu terei uma oração subordinada substantiva com valor de sujeito, que é a subjetiva, que é quando eu não tenho sujeito expresso na oração principal, ou ela vai ser objetiva direta, ou ela vai ser objetiva indireta, ou ela vai ser completiva nominal, ou ela vai ser apositiva, ou será predicativa. Essas são as classificações das orações subordinadas, tá? A oração subordinada substantiva subjetiva vai ter o valor de quê? Deixa eu só colocar aqui. É um sujeito em forma de oração. A oração subordinada substantiva objetiva direta é um objeto direto em forma de oração. Oração subordinada substantiva objetiva indireta é um objeto indireto em forma de oração. Completiva nominal, complemento nominal em forma de oração. Apositiva, aposto em forma de oração. E predicativa é um predicativo de sujeito em forma de oração. O que é predicativo de sujeito? Uma característica do sujeito, tá? Uma característica, uma atribuição ao sujeito, certo? Tudo bem aí? Questão 14. Vamos para a questão de número 15, que diz o seguinte: com base no texto e nos seus aspectos linguísticos, julgue o item seguinte: em você será capaz de sacudir o mundo. Vai. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai. O termo capaz configura um predicativo do sujeito, pois lhe confere uma característica momentânea ou permanente. Certo ou errado? Questão de número 15, gente, ó. Quem é o verbo? Neste caso aqui, você será, ó, verbo ser. Verbo ser, verbo de ligação. Eu tenho o sujeito, tenho o verbo de ligação, quem vai estar aqui? Predicativo do sujeito. Então o item está certíssimo, tá? Então ele é um predicativo do sujeito. Ó, principais verbos de ligação: ser, estar, permanecer, continuar, andar, tornar-se, virar. Que mais? Tá? Se ficar. Esses são os principais verbos de ligação, tá certo? Eles são os principais. Claro que vale uma observação em alguns verbos aqui, que dependendo do contexto, ele pode deixar de ser um verbo de ligação, tá? Quando eu falo, por exemplo, a criança está triste, eu tenho um exemplo de verbo estar como verbo de ligação, está indicando uma característica ali, né? Momentânea ou permanente,
tudo mais. Quando ele fala em característica, pode ser uma característica que é daquele momento ou é uma característica mais específica, tá? Tá triste, ele é momentânea, né? Porque o moleque não vai viver a vida dele triste, né? Então, aí eu tenho aqui, a criança está na escola. Cuidado! Cuidado, atenção. Nesta sentença, o verbo está não é verbo de ligação, e sim um verbo intransitivo. É um verbo intransitivo. Beleza? Então, dependendo do contexto aí, há essa alteração. Fechou? Então, gabarito aí da questão de número 15, gabarito certo. 16. Com base no texto e nos seus aspectos linguísticos, julgue o item seguinte. Nos versos, há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira. O pronome relativo que exerce função coesiva anafórica. Vamos lá. O que é um elemento anafórico? O anafórico é quando você retoma, tá? O anafórico você volta. Você está retomando uma ideia, tá? Você está voltando ali, você não quer repetir, então você utiliza ali um elemento anafórico. Então, por exemplo, o que? Olha lá, há uma voz que canta, há uma voz que dança, há uma voz que gira, a qual gira e assim por diante. Então, você pode observar que pronome relativo está fazendo uma retomada da palavra que foi citada anteriormente. Então, ele sim está sendo utilizado como um elemento anafórico. Aí eu tenho o elemento catafórico, que a expressão está depois, tá? O seu referente está depois. Por exemplo, o problema é este. Os alunos não realizam a atividade. Olha aí, ó. O este é um exemplo de elemento catafórico, porque eu estou antecipando, eu estou trazendo aqui um referente, esse referente dele está depois. Então, catafórico para lá e anafórico para cá, certo? É igual o esse a gente utiliza como um elemento anafórico, quando a gente vai fazer uma retomada. Quando a gente vai antecipar o que está por vir, o elemento catafórico, nós utilizamos o este, beleza? Então, aqui, ó, gabarito da questão de número 16, item está certíssimo, tá? Elemento anafórico. Questão de número 10, 17, ó, 10, ó, tô querendo voltar já. Questão de número 17 diz o seguinte: com base no texto e nos seus aspectos linguísticos, julgue o item seguinte. Nos versos, beba, pois a água viva ainda está na fonte. A relação semântica estabelecida pela segunda oração é de consequência. E aí, certo ou errado? Muito bem, tô gostando de ver, olha aí, errado. Gente, por quê? Ó, geralmente quando tivermos aqui um verbo no modo imperativo, geralmente a oração posterior vai ser uma oração ah, uma oração coordenada explicativa, tá? Beba, ele está explicando o porquê, explicando por que que ele está pedindo para beber, por que que ele está, o que que ele explica sobre beber. Pois a água viva ainda está na fonte. Então aqui não é consequência. Isso aqui é o quê? Ó, grifo aí na folha de vocês e coloca bem grande assim, ó, é uma explicação. O que que é um verbo no modo imperativo? Nós temos ali os modos verbais, né? Modos verbais. Nós temos ali modo indicativo, aquele que indica uma certeza, algo que vai acontecer realmente. Eu tenho um modo subjuntivo,
que expressam a ideia de quê? De possibilidade, de possibilidade. E eu tenho o verbo no modo imperativo, tá? Verbo no modo imperativo, tá? Só para vocês entenderem que o estudo da gramática, gente, é lindo esse estudo, a gramática é perfeita, né? A galera, professor, não, mas ela, ó, tem toda a relação. Por isso que eu sempre falo, não dá para você, eu vou estudar só isso aqui, eu não vou estudar aquilo. Não, você precisa de todos os conteúdos. Olha aí, para você chegar ali na parte de análise de período composto, é importante você relembrar o quê? Verbo, lembrar modos verbais, que a gente estuda ó, bem no início, aí precisa. É um estudo, ó, gradativo. Você precisa estudar de maneira gradativa, precisa ter a base completa ali para chegar nessas questões aqui, para não ficar na dúvida. Poxa, professor, como assim? Né? Como assim? Como é que eu vou diferenciar? Então, isso ajuda bastante. Isso ajuda bastante na hora de responder questões, na hora de resolver algum exercício que envolva esse conteúdo. Importante ter a base, por isso que eu sempre falo, tem que ter uma boa base. Tem que ter uma boa base, certo? Então, o item aqui está erradíssimo. Então, não é uma consequência, mas sim uma explicação. Essa outra questão aqui, envolve aí, ó, tipologia textual. E quantas tipologias textuais nós temos mesmo? Coloquem no chat quantos tipos de texto nós temos em relação ao estudo de tipologia textual. 5 tipos de texto: narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo e o injuntivo. Para a gente identificar essas tipologias, porque é em relação à estrutura, enquanto isso já vão colocando no chat quantos gêneros textuais nós temos, tá? Quantos gêneros textuais nós temos. Ah, o que ajuda também a você identificar a tipologia predominante, é muitas vezes o uso de algumas características. Como eu falei lá, por exemplo, no texto narrativo, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar o pente, né? Narrador, personagem, assim por diante. Num texto descritivo, você encontra uma presença marcante de adjetivos, por exemplo, de muitos adjetivos. No texto argumentativo, você vai encontrar o quê? Ponto de vista. Algumas classes gramaticais que ajudam, como advérbios e tudo mais. No texto positivo, o uso da terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? Ó, primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele, ela. Aqui nós, né? Primeira pessoa, vós, eles e elas, certo? Então, essas são as pessoas do discurso. Lá no texto expositivo, por exemplo, que predomina isso aqui, ó. Por quê? Porque o foco é na informação, o foco é no assunto, certo? Dentro da tipologia injuntiva, qual é a marca registrada da tipologia injuntiva? Presença de verbo no modo imperativo. No modo imperativo, ou na sua forma nominal. Ó, vou colocar aqui forma nominal. Infinitivo. Por exemplo, na receita. Na receita nós encontramos o quê? Ou o imperativo, né? Ou o infinitivo. Por exemplo, mexa sem parar. Coloque não sei o quê. Tire do fogo não sei qual horário. Ou retirar, colocar, acrescentar. Mas eles estão o quê? Trazendo orientações, certo? Exatamente, Leide. Nós temos muitos gêneros textuais, incontáveis gêneros textuais, tá? Porque tudo é gênero textual. Tudo é gênero textual, tá? Então, conto, fábula, crônica, aí o que que a gente precisa entender? Que eu sei que há muitos gêneros textuais dentro de algumas tipologias, mas cada gênero textual tem sua característica, tem a sua vida. Eles têm algo em comum? Tem algo em comum. Por exemplo, lá no texto narrativo, tipologia narrativa, estrutura, texto narrador, personagem, tempo, espaço. Nós temos quais gêneros textuais? Nós temos o conto, nós temos o romance, nós temos a crônica. É a mesma coisa? Conto e romance, por exemplo? Não. Mas eles têm algo em comum? Sim. O que eles têm algo em comum?
tem como objetivo narrar, contar uma história, tem a presença de elementos da narrativa. Mas cada gênero tem a sua característica específica. Então, por exemplo, o conto, narrativa curta, né? Um espaço mais delimitado, uma quantidade de personagens reduzido. Nós temos ali um enredo focado somente em uma parte. Já o romance já é um texto narrativo mais o quê? Mais extenso, mais detalhado, né? Você pode observar que geralmente o romance, ele tem as suas divisões em capítulos, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você vai observar que dentro da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas nós temos o quê? A divisão em capítulos, e cada capítulo ele mostra uma fase. O primeiro capítulo é a morte, falando sobre a morte, quando ele morreu e tudo mais. Depois ele começa a falar da sua vida, como era a sua infância, depois do momento da faculdade, que ele foi estudar em Lisboa e tudo mais, cursar direito, que ele apronta, ele começa a mencionar cada capítulo, depois fala sobre a infância dele, como ele maltratava as pessoas, ou seja, ele vai dividido em partes ali, romance. Eu tenho uma quantidade maior de personagens, eu tenho um espaço mais amplo, eu tenho outros espaços não presos a um só, e assim por diante. E é isso que vai ajudando a gente a entender ali, por exemplo, qual é a tipologia predominante. Mas entendendo que cada gênero textual tem a sua característica. Crônica, por exemplo. Crônica é um texto fictício, mas é baseado em história que aconteceu. Tá? Aí nós temos aqui, tente outra vez, Raul Seixas. Veja. Ó, veja, ele tá dando uma ordem, tá mandando você. Veja, não diga que a canção está perdida. Não diga. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Com base no texto e nos seus aspectos linguísticos, julgue o item seguinte. Na canção de Raul Seixas, sobretudo na primeira estrofe, ó, ele fala, principalmente na primeira estrofe, observa a predominância da tipologia textual injuntiva. O que é a tipologia injuntiva? Só lembrar, ó, os verbos no modo imperativo. Ele está dando a ordem, ele falou, ó, veja, não diga, tenha fé, tente. Está dando ordem. É uma tipologia injuntiva. Ele está te orientando. Ele está dando ordens. Logo, tipologia injuntiva. Aí cabe lembrar mais uma vez aquela ideia de que pode ser que a gente encontre questões como essa que a banca pede trechos, né? Dentre outros, outras modalidades, tá certo? Então, questão de número 18 aí, item está certíssimo. O item está certo. Vamos para mais uma de conjunção, né? Na passagem, reconhecer a importância motivacional do fisioterapeuta, portanto, significa valorizar uma dimensão terapêutica que transcende os aspectos puramente físicos da reabilitação. O vocábulo, portanto, introduz uma oração coordenada conclusiva. Certo ou errado isso aí, gente? É uma conclusão. Exatamente, gente, conclusão, tá? Aí entra aquele, mais uma vez falando sobre conjunção, e o portanto é a conjunção que marca a oração coordenada conclusiva. Quando você está na dúvida, você substitui por portanto para saber. O que que é importante ter cuidado aqui? Ter cuidado aqui é o uso, tá? O logo também, muito bem o logo, por fim, assim por diante. Ah, ter cuidado porque nós temos conjunções que são parecidas, tá? Muita gente confunde portanto com no entanto, no entretanto, por ter essa terminação, tanto, 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 entretanto, no entanto, e acaba se prejudicando, né? Confundindo. Entretanto, no entanto, tem valores o quê? Tem um valor de oposição, adversativo. O portanto conclusivo. Então, ter cuidado com isso aí, certo? Com o uso dele, principalmente na parte de produção de texto, certo? Então, olha lá, portanto, significa logo, significa. Então, o item está certíssimo. Vamos para a nossa última questão, que diz o seguinte: crase, ó. Toda vez que for utilizar crase, gente, boa parte dos casos é substituição. Substituir a palavra. Substituir o a por ao, crase nada mal, certo? Então, olha lá. A questão de número 20 diz o seguinte: no período, o fisioterapeuta comprometido com a sua função visa
a excelência em todos os aspectos do tratamento. O emprego do acento indicativo de crase é obrigatório devido à presença de uma locução adverbial formada por uma palavra feminina? Não, aqui não está vire à esquerda, vire à direita. Não. O uso da crase aqui ocorre por quê? Por causa do verbo, tá? E crase, gente, para estudar crase, eu sempre aconselho, antes de estudar crase, as regrinhas lá, passa lá no capítulo de regência e dê uma revisada, tá? O que que é a regência? A regência é quando eu tenho ali um verbo, termo regente, é a relação do termo regente com o termo regido, tá? É que alguns verbos e alguns nomes também, porque nós temos a regência nominal, né? Neste caso aqui, é o visar a alguma coisa, ter o objetivo, tá? O verbo visar nesse sentido é de objetivar, e quando ele está no sentido de objetivar, ele é transitivo indireto e necessita da preposição a. Ele vai ser objeto direto, vai ser direto, transitivo direto, quando for visar, mirar, tá? Eu visei o alvo, visei o alvo. Quando ele fala visou a alguma coisa, objetivou, né? Aí ele vai ser transitivo indireto. Beleza? Então, neste caso aqui, o uso da crase não é porque é uma locução adverbial, é porque o verbo visar, no sentido de objetivar, tá? De pretender, ele vai ser um verbo transitivo indireto que necessita da preposição a, certo? Se for visar o alvo, ó, ele visou o alvo. Aí ele o que, ó? Mirou no alvo. Quando visar no sentido de mirar, verbo transitivo direto, certo? Então, visar, nós visamos ao cargo público. Olha aí. Olha que bonito, ó. Visamos ao cargo público, ou seja, objetivamos o cargo, certo? Então, questão de número 20 aí, errado. Então, vai estudar crase? Revise regência. Aí depois você vai lá para a parte das regrinhas lá e tudo mais. E tá na dúvida, substitua por uma palavra masculina ali, substituir e tudo mais. Eu a 20. Mas é por causa porque são muitas regras, né? São muitas regras. Mas aí a gente vai, ó, pegando firme agora aí pra, né? Igual eu falei, no simulado, não tem problema. Agora, na prova que não pode. Mas aí a gente vai chegar ali na totalidade, o objetivo é fazer com que vocês gabaritem aí a parte de língua portuguesa, beleza? Trazendo essas questões aqui, fazendo tudo para a gente dominar aí e a língua portuguesa não ser um obstáculo para você, tá certo? Pessoal, encerro aqui a minha aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, tá? E até mais, a gente se vê aí, né? Obrigada, professor, por essa aula maravilhosa, né? Como sempre. Obrigada, gente. Quem ficou aí com a gente até o segundo turno, né? À tarde, agora à noite. Lembrando que amanhã à tarde a gente vai ter o simulado quiz de Estatuto da Criança e Adolescente com o professor Ravan às 14 horas. Mesmo esquema, vou mandar o link lá nos grupos, tá bom, gente? Então, desejo uma ótima noite, um bom descanso. Obrigada, professor. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela participação de vocês aí, tá? Foi muito bom quando vocês participam assim.